Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kintamura e hoje você que está me seguindo aqui, acompanhando a nossa série sobre a chave mestra, deve estar estranhando, né? Por que esse vídeo hoje sobre o ego? A gente não ia falar da parte 6, da sexta parte do livro A Chave Mestra? Pois é, eu decidi que hoje a gente vai falar sobre uma questão que as pessoas perguntam muito no canal, né? Se você já está me acompanhando aqui há um tempo, você sabe que a gente fala muito aqui sobre o ego, né? E se você começar a acompanhar daqui para frente, você vai ver que realmente a gente fala, volta e meia aqui, sobre o assunto do ego, né? Então tem muita gente que pergunta, mas quem o ego é um inimigo, né? Afinal de contas, para que serve o ego? Então eu acho que hoje é um dia legal para a gente estar falando sobre isso, né? Porque afinal de contas não é um assunto que dá para falar em 1 ou 2 minutos, né? Eu tinha que preparar um vídeo para vocês para explicar melhor, né? Para a gente conseguir ter uma conversa melhor sobre esse assunto, tá bom? E para você que está me acompanhando na nossa série da chave mestra, deve estar pensando, né? Mas quem? E os exercícios, né? Essa série da chave mestra é uma série que fala sobre o poder da atração. O que a gente tem que fazer de fato, né? Como usar verdadeiramente, corretamente a lei da atração para ter uma vida melhor. Então a gente está falando dessa série e a cada capítulo tem um exercício para ser feito. Então, por isso que eu estou dizendo que para quem está me acompanhando deve estar perguntando sobre os exercícios. Então vamos lá, não se preocupe, tá bom? Você pode praticar por mais uma semana tudo que você aprendeu até a parte 5, né? Tudo que a gente falou até a quinta parte desse livro, tá? Na semana que vem a gente volta com a sexta parte, dá sequência nos nossos estudos, né? Mas hoje eu achei muito importante a gente já falar sobre esse assunto específico do ego. Então, afinal de contas, o ego é um inimigo ou não é? Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, como eu falei, né, a gente sempre fala muito sobre o ego aqui no canal, certo? Né? E muitas pessoas perguntam se o ego é um inimigo. E outras pessoas perguntam coisas como: para que Deus criou o ego? Nossas vidas não seriam muito melhores sem o ego? Bom, primeiro é importante a gente lembrar o seguinte: o ego não é um ser terceirizado fora de nós. Se a gente pensar que o ego está fora de nós, o que a gente está fazendo? A gente está culpando o ego e isentando a nós mesmos das nossas responsabilidades. Sabe? Coisas do tipo: ah, não fui eu quem fez isso. Foi culpa do ego que aprontou mais uma vez comigo. Pois é, né? E adivinha quem é que leva a gente a pensar assim? É o próprio ego. O ego não faz parte do eu divino, da nossa centelha divina, do eu superior, mas faz parte da mente em ilusão que precisa evoluir exatamente para sair dessa ilusão. E como que é isso? Nós vivemos numa dimensão onde nós aprendemos através de experiências e desafios, não é? E é por isso que a terceira dimensão é chamada de mundo de provas e expiações. Por exemplo, se uma mãe e um pai fazem de tudo para seus filhos, né, para o seu filho ou para sua filha, essa criança provavelmente vai sofrer ao longo da vida. Porque se ela estiver sendo sempre protegida, ela não vai de fato, né, passar pelos desafios que vão fazer com que ela aprenda e cresça. Em outras palavras, não vai saber enfrentar provas e expiações. Então, qualquer um de nós precisa passar por desafios, né, enquanto a gente está aqui nesse mundo dual. É por isso que, para nós, seres humanos, quanto maior o desafio, maior é o aprendizado, não é? Quem passou fome, por exemplo, tende a dar muito mais valor à comida do que quem nunca passou. Quem beirou a morte tende a dar mais valor à vida, e assim por diante.
É claro que existem exceções, mas na maioria das vezes as pessoas aprendem com a dificuldade. As raízes das árvores são mais fortes nos lugares onde venta muito. E um velho ditado diz que o mar calmo não faz grandes velejadores. E por falar em terceira dimensão, você já percebeu que todos os esportes que existem na Terra são esportes de competição? São esportes onde precisa ter pelo menos um adversário? Tênis, basquete, vôlei, futebol, golfe, atletismo, natação, boxe e até mesmo xadrez precisa de um adversário, não é? E quanto maior o adversário, mais nos desenvolvemos. Em 1984, o americano Carl Lewis foi apenas o segundo homem a correr os 100 metros rasos em menos de 10 segundos numa Olimpíada. Era um feito tão difícil que antes dele, a única vez que alguém correu abaixo dos 10 segundos tinha sido em 1968. Então, em 1984, correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos era quase impossível. E de lá para cá, as corridas estão cada vez mais acirradas, né? Isso tornou corredores cada vez melhores. Para você ter uma ideia, hoje cerca de 200 competidores, 200 atletas já conseguiram correr abaixo da marca de 10 segundos. E um dia, certamente, os homens vão conseguir correr abaixo da marca dos 9 segundos. Mas essa quebra de paradigma só aconteceu porque haviam adversários. Havia alguém para exigir do outro mais. Da mesma forma, o ego é um adversário. A diferença entre o adversário e o inimigo é o propósito. O adversário só está fazendo a parte dele. E como eu falei, é necessário para nossa melhoria, desenvolvimento, crescimento e evolução. Já o inimigo não tem propósito em fazer um ao outro crescer, só tem o propósito de destruir. O ego, por mais que muitas vezes parece que nos causa muitos problemas e parece também que quer nos destruir, jamais vai conseguir nos destruir. Por quê? Ele é uma ferramenta do eu interior. Ele não vive sem a nossa existência. O máximo que o ego pode fazer é retardar a nossa evolução. Mas mesmo assim não é culpa dele. É responsabilidade nossa aprender a viver somente na luz. Nós podemos evoluir e viver sem o ego. Já o ego não evolui. Talvez em sexta dimensão nem exista mais o ego. Mas mesmo que exista, tanto em quinta quanto em sexta dimensão, a manifestação do ego seria praticamente insignificante se comparada ao que a gente faz aqui na terceira dimensão. O que causa a sensação de que o ego é um inimigo é porque ele não é qualquer adversário. O ego é o maior adversário que nós podemos ter. É o maior desafio que o ser humano precisa superar. É a maior prova, é o exame mais difícil. E ao mesmo tempo, exatamente por isso, ao superarmos o ego, damos passos gigantescos de evolução, de ascensão espiritual. Quer ver uma coisa? Imagine o tenista Rafael Nadal. Quem conhece esse jogador sabe que enfrentá-lo não deve ser brincadeira. Isso porque ele nunca titubeia, ele nunca demonstra fraqueza. Ele, como qualquer ser humano, pode até acordar não se sentindo tão bem, ou sentir dores no joelho, ou coisa parecida. Mas ele nunca demonstra isso em quadra. Num jogo de 5 sets, se ele perder os 2 primeiros sets e no terceiro tiver 5-0 para o adversário, se o adversário achar que está ganho e relaxar um pouco, o Rafael Nadal vai virar o jogo. E é por isso que ele é um dos adversários mais difíceis e temidos do mundo do tênis. É mais ou menos como se você estivesse numa corrida de Fórmula 1 e você tem o Ayrton Senna no retrovisor do seu carro. Você sabe que ele vai tentar te ultrapassar até a reta final da última volta. No mundo dual, os maiores adversários são aqueles que exigem de nós que a gente supere os nossos limites. Assim é o ego. Se a gente bobear, titubear, o ego vai estar lá para sabotar a gente novamente.
Sabotar significa que a gente haja de acordo com o ego e não com a nossa essência divina. E nós sabemos que quando agimos conforme o ego, os problemas não param. Mas dessa forma, ele vai nos mostrando que viver com coisas como amor, gratidão e empatia devem realmente ser uma coisa constante nas nossas vidas. E ao mesmo tempo, mostra que quando vivemos com egoísmo, controle e separação, isso só atrasa a nossa evolução e nos mantém no sofrimento. Olha só, por que será que quando as pessoas se distanciam da espiritualidade, da união com o todo, né, e passam por um grande problema, por um grande desafio, resolvem se voltar para esses ensinamentos? Resolvem orar, meditar, entender que existe algo a mais. Por que isso acontece? É que o espírito da pessoa sabe que ela ouviu o ego por muito tempo e que isso não deu certo. A pessoa não encontra mais saídas com suas próprias forças, porque afinal de contas não existe as nossas próprias forças, não é? Somos parte do todo. Portanto, a nossa força real não é separada de Deus ou do universo. O ego é essa parte que nos faz acreditar que eu e o outro somos seres diferentes. Faz acreditar na divisão, na separação. É o ego que nos faz acreditar na Matrix, nos manter na roda de Sansara. Aliás, se você quer entender mais sobre isso, assista o vídeo aqui no canal Matrix e a Caverna de Platão e também o vídeo O Princípio da Causa e Efeito, ok? Mas, novamente, não transforme o ego num terceiro longe de você. É algo que cada um de nós precisa resolver, superar. Sem o ego, nós jamais teríamos o que superar nessa terceira dimensão que trouxesse tanto crescimento espiritual. Pois é, mas daí talvez alguém diga: sem o ego a vida seria muito melhor. Como é que você pode dizer que o ego é bom? Eu não disse que o ego é bom, nem disse que o ego é ruim. O ego apenas faz parte da vida nessa terceira dimensão para que a gente entenda as diferenças entre viver com ego e viver com amor. Se a gente classificar o ego como algo ruim ou como um inimigo, nós estamos automaticamente terceirizando o ego. Se terceirizamos ao invés de assumirmos as responsabilidades, nós estamos dando realidade ao ego. E se damos realidade, passamos a sentir raiva do ego, revolta por ele existir, indignação e até vitimização. E você sabe, baixar a frequência nos afasta da evolução. E isso é tudo que o ego quer. O que a gente precisa compreender é o seguinte: a vida é muito melhor em dimensões superiores, não porque não exista o ego, mas sim porque os seres aprenderam a não dar existência a ele. Nessa dimensão, com as nossas reclamações, lamentações, separações, medo, controle ou todo tipo de pensamento ou sentimento baixo, como é que a humanidade quer viver sem o ego? Como que a humanidade vai viver sem o ego se ela está manifestando constantemente o ego? Entende? Para que a gente evolua, devemos aprender a sermos gratos a todo desafio que aparecer, pois é isso que nos faz crescer. E isso inclui o mais desafiador de todos, que é o ego. Um adversário não existe para que a gente seja melhor do que ele. Existe para extrair o que há de melhor em nós. Depois deixa aqui os seus comentários sobre o que você tem feito para superar o ego, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.